E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com a minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. E atenção, mas como causar o menor trauma possível nessa demissão? Como se blindar de eventuais processos? Como é que vocês indicam o empreendedor de fazer isso? Porque, naturalmente, um negócio vai ter que demitir alguém alguma hora, né? Se tiver vivo, crescendo, vai acontecer. Tem até um passo antes disso, que é, cara, depois de eu contratar, tão complexo quanto é o processo de onboarding. Então, alguns de vocês já mudou de escola quando era novo? Sim, o tempo Malu inteiro. É filha de militar Não é também, uma merda mudar de escola, É porque horrível. você tá num ambiente que não é seu, aí você perde seus amigos e tal. Imagina que a mesma coisa acontece quando você muda de empresa, né? Então você entra num ambiente que não é seu, você tá conhecendo gente nova, você tem que reaprender algumas coisas. Excelente metáfora. Então, o processo de onboarding, que as pessoas ficam, às vezes, tipo assim, fazendo pouco caso do que a gente faz nas startups, falam, mas que bobagem, esses negócios, o cara ali montando barquinho junto, pulando na água. Não é isso não, O cara. onboard é trazer a pessoa pra dentro da empresa, O onboard é o seguinte, te contratei, ambientá-la. Malu, aí você vai fazer um processo de ambientação comigo. Tá. Eu vou dar uma dica prática pra quem tá nos assistindo aqui e quiser implantar na empresa amanhã mesmo, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ter uma cartilha do que a minha empresa acredita, que o Marcão ensinou pra vocês aqui hoje. Quais são as minhas visões, qual é a minha visão, quais são os meus valores, quais são qual é o meu propósito, pra que a pessoa entenda onde que ela tá entrando, tá? Segunda coisa, se o Jeff Bezos tinha tempo quando era CEO da Amazon, né, pra todo mês fazer uma palestra pra todo mundo que entrou na Amazon naquele tempo, a gente tem também, entendeu? Então, sim, se o Jeff Bezos faz isso, a gente também pode fazer. Então, você como dono do negócio, que seja uma vez por mês, você tem que se reunir e fazer uma palestra falando do porquê que esse negócio existe, o que a gente tá fazendo, qual que é a sua visão, pra onde que a gente tá indo, tá? Esse é um ponto do onboard. Terceiro ponto do onboard, assim como o casamento, né? Quando você se apaixonou pela Malu, não é difícil, uma mulher maravilhosa, de fato. Obrigada. Então, quando você se É apaixonou um pouco difícil, sim. O difícil só foi ter a Malu se apaixonar Apaixonar pelo pelo Bruno. Bruno, Eu não né? sei o que ela viu, mas tá Eu tudo também bem. não. Mas no momento que eles se apaixonaram, aí eles falaram assim, pô, vamos nos casar. Aí, eventualmente, eles fizeram uma cerimônia, né, pra poder chamar a família, chamar os amigos e falar publicamente, falar, olha, estamos nos casando, então vamos fazer uma cerimônia, né, e eventualmente vocês vestiram roupas próprias pra isso, eventualmente você fez um vestido pra isso, pra aquele dia, pra comemorar aquela passagem, né, aquele momento novo na tua vida. A gente faz isso pra um casamento, cara. Vocês trabalham juntos, vocês são privilegiados, mas se vocês não trabalhassem juntos, provavelmente vocês iam se ver na hora de dormir, na hora que acordasse, olha lá. Então a gente passa mais tempo com os nossos colegas de trabalho, no ambiente de trabalho, do que passa em casa. Eu não vou fazer um rito de passagem desse negócio, então tem que ter um rito de passagem, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, que é tão importante quanto, e aqui fica um negócio que é super aplicável para qualquer empresa de qualquer tamanho, tem uma política do buddy. O que é a política do buddy, tá? Eu vou ter uma pessoa que vai se levantar o braço e falar, eu quero ser um buddy. Qual que é a função dele? É acompanhar essa pessoa que entrou na companhia, Tipo um Marcão, padrinho. um padrinho, pelos próximos 3 meses. E por quê? Porque 3 meses é o período crítico, que eu falei aqui anteriormente, né? O período de experiência também, O período de né? experiência, é o período crítico. Então, 3 meses é o período de adaptação. Em média, se a pessoa não se adapta em 3 meses, ela vaza, tá? E se vazar, eu já expliquei o que acontece aqui. Então, 3 meses, a função desse padrinho é falar, aqui tá assento seu computador, o bebedouro tá ali, o café funciona assim, a lanchonete funciona assim. Amor, você fez tudo certo com o Eduardo, só que não. Fala, se O vira aí, né, Eduardo, mano? coitado, chegou, não foi recebido, Chegou no meio foi da uma pandemia, merda. não tinha o pessoal no escritório, Ele é é complicado. resiliente. Foi Mas sabe por que que o buddy Não é- tem 3 meses ainda, né, Eduardo? Meu Deus, vamos fazer isso aí, mas resolver sabe isso por aí. que é importante, Malu, o buddy? Porque ele diminui o churn. Então, se eu diminuo o churn, quer dizer que eu evito aquele problema que eu falei anteriormente de perder essa pessoa. E como tudo na vida, né, que é o que eu chamo de gestão libertária, a gente tem que alinhar os interesses dos indivíduos, né, dos stakeholders que trabalham conosco, com os interesses estratégicos da companhia. Então, como que eu faço isso na prática aqui, tá? O buddy, eu não pago ele por fazer isso. Na verdade, eu remunero ele com aquilo que é mais importante que dinheiro, muitas vezes, para o funcionário, que é férias, que é folga. Então, o que eu faço? Se você é buddy, você tem direito a escolher uma folga por mês. Tanto faz o dia. Geralmente, esse cara vai pegar uma segunda ou uma sexta, né? Para essas pessoas tem super valor. De repente a família mora no interior, de repente ele quer fazer uma viagem, ele engata um feriado, fica 4, 5 dias fora com essa folga, uma folga por mês. E como que ele se mantém em buddy? Ele tem uma carteira, então é como se ele fosse um gerente de vendas, que ele tem uma carteira de pessoas que ele é buddy, e eu vou calcular o churn daquelas pessoas. Ele tem que ter um churn mínimo lá que eu defino. De repente falar, ó, O churn aceitável... fui embora, né? Embora. perder uma pessoa. Então ele tem 10 pessoas na carteira dele, ele perdeu um. Ele teve um churn de 10%. Então vamos dizer que a gente fala que o churn aceitável é 10%. Subiu
acima de 10%, ele perde a vaga de buddy e abre para outras pessoas serem buddy. Isso numa companhia grande, com milhares de pessoas, você tem vários buddies, né? Ali em diversas áreas. Então, existe uma disputa para ser buddy porque tem o benefício da folga no dia que você quiser, uma folga por mês. Isso é crucial pro processo de manutenção da companhia, inclusive para o processo de manutenção de cultura, Marcão, porque se eu perco algumas pessoas na minha companhia, se eu constantemente tenho um churn na minha companhia, eu não consigo perpetuar a cultura. Não, você pode pegar Total. um buddy que seja um cara que seja o exemplo da cultura, um guardião da cultura, e ele já vai aculturar melhor Ele aquele tende cara. a ser, inclusive, né? Isso é que sensacional. Que o cara é comprado com a companhia. E assim, as empresas que estão nos ouvindo, você pode rebatizar o buddy. Um dos construtores de cultura é você ter os seus jargões, sabe, da sua empresa. Sim. Então, meus colaboradores lá no acelerador são os accelerators e as aceleretes. Legal. Então, é legal você trabalhar esses rituais, né? Mas pegando a questão da demissão, que você pegou, complementando aqui toda a fala brilhante aí do Thales, bom, o primeiro ponto é o seguinte, demitir ou não, eis a questão, quando demitir? Eu vejo que os empreendedores têm muita dúvida nisso, né? Eu gosto de imaginar que o colaborador ali, ele tem uma espécie de saldo com a empresa, né? Você olha para o histórico dele e tem a série de realizações e de escorregadas nas cascas de banana que ele já fez. Então, você ali mesclando fatos e dados, porque gestão se faz sobre fatos e dados. Quando você tem dados, melhor. Mas quando você não tem os dados, os fatos também te ajudam a fazer gestão, né? Tem até uma máxima, assim, em gestão que eu não concordo muito, que é assim, aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Eu acho que pode. É claro que se você tem o dado, você gerencia melhor. Por exemplo, eu não tenho métrica no meu casamento, mas a gente gere bem o nosso casamento, né? Até tem, né? Tá implícito. Tá implícito. Você não desenhou ali, mas pode dizer que você tem. Mas assim, fatos são muito bons para gestão. Claro que quanto mais eu tenho dados, melhor, né? Mas olha para fatos e dados, beleza. Quando você faz, né, esse olhar genuíno para fatos e dados, você vai perceber se o saldo daquele cara tá muito negativo ou não. Se tá muito negativo, você entra com a ferramenta de feedback. Eu gosto muito da regra de 3 conversas sérias, one-on-one, olho no olho. Não respondeu, aí você já tem que começar realmente a pensar, porque demissão é sim uma ferramenta de gestão. Eu acho que é a última opção, porque demitir custa caro. Rotatividade é o principal o principal custo invisível das empresas. Verdade, e as empresas perdem muito dinheiro com custo invisível, né? São os custos que você não paga uma fatura, não é uma linha da fatura do cartão, não é um cheque que compensa, mas tá lá drenando lucro, como por exemplo a desmotivação. Decidiu demitir, tem uma coisa muito importante que é a entrevista de desligamento, Bruno, Malu. Então essa entrevista ela tem que ser caprichada. Porque senão você vai ser processado, é isso? Basicamente, você vai aumentar as suas chances, né? Eu converso muito com a minha advogada trabalhista, que é a mesma do IBC. A gente já chegou a ter 617 colaboradores, né? A gente já tomou muita ação, não tem como não tomar. É um jogo de números, né? É um jogo de números. E realmente, quando você faz um bom desligamento, você minimiza. Porque muitas vezes, não muitas vezes, algumas vezes a ação ela é muito emocional, sabe? A pessoa sai na raiva. Então, assim, tem que desconectar a pessoa com muito carinho mesmo, muita transparência nesse momento, sabe? Abrir um canal pra pessoa dar feedback. Às vezes eu gosto até de falar assim, cara, você quer ficar 60 dias aí? Dá um mês a mais, sabe? Dependendo do histórico da pessoa. Nós vamos formalizar o teu... Eu acho que nisso você tá pensando num cara que tá indo embora, é uma pessoa esforçada, fez tudo certo, mas não se adequou, uma pessoa boa. Mas, por exemplo, só uma pessoa que tá roubando a empresa. Aí sumária. Valores não se negocia, né? Quando algo, caráter não é treinável, quando algo inegociável acontece na empresa, é demissão, ponto final. Você não pode ficar refém de funcionário. Até respondi uma caixinha de pergunta no meu stories esses dias que o cara mandou assim, a funcionária deu um atestado aqui na empresa com suspeita de Covid e tá postando foto na praia, fazendo stories. Tomando cachaça e tudo mais. Nossa, mas essa é burra, hein? Demite ou não? Demite ou não? 2021, minha querida. Acho que tem que demitir só porque é burra. Demite na hora, porque tudo aquilo que você aprova pra você tá dando de exemplo pra outros, imagina entendeu? não então, demitir uma pessoa que faz algo assim. Olha o exemplo pro restante das pessoas que estão comprometidas com o trabalho e que estão trabalhando mais porque essa pessoa tá ausente muitas vezes. E também é importante, assim como não é o RH que contrata, não é o RH que demite. Porque senão fica fácil pro gestor demitir alguém do time dele.
Ele vai ficar fora desse desconforto do desligamento. Total. Não, o RH demite, é o gestor que demite. Claro que o RH pode acompanhar para facilitar ali o diálogo, não ter conflito. Agora, assim, a pessoa tá saindo, é melhor que ela... Você tem que ser inteligente, estratégico, e a pessoa tem que sair numa boa. Mesmo que você esteja muito puto, sabe? Ô, Bruno, já aconteceu de ter funcionário que a gente pegou na câmera que roubou um notebook, né? E, cara, a gente foi lá, desligou ele como se ele fosse a melhor pessoa do mundo, segue sua vida e tal, enfim. Porque a gente entendia ali que tinha um potencial. Isso é inteligência emocional, mano. De encher o saco Legal. e tudo mais. A companhia já tava lá com suas 400, 500 pessoas, ele tava 1 ano... a gente decidiu fazer isso, né? Claro, isso é muito pessoal de cada um, mas às vezes tem um cara que você tá puto com ele, né? Me desculpe o palavrão, pode falar palavrão Pode, aqui, porra. a gente fala bastante. Se não pudesse, a Malu não era host do podcast. Eu falo demais. Eu sei que vocês falam, viajei com vocês, né? Mas às vezes você tá puto e você tem que ser inteligente, estratégico, é que nem o momento de uma negociação. Às vezes Sim, você tá com frente a certeza. frente com um parceiro, um futuro sócio, um investidor. O Thales já captou muito investimento, ele é fera nisso. Então, muitas vezes, o investidor detrai o teu negócio ali, fala um monte de groselha do seu negócio, dá vontade de mandar o cara, né? Pô, Esse era outro ponto mas aqui. você segura e respira, né, Thales? Tem que fazer, né? Porque funcionário pode ser demitido. Então tem que ter um certo cuidado. Tentar fazer um bom onboarding com esse camarada, né? Pra diminuir essa chance. Mas e quando não dá pra demitir o cara porque é sócio? Dá sim. Aí que é um negócio chamado cliff. O cliff, ele é um mecanismo do direito societário que te permite demitir um sócio sem onerar a sociedade. Ele geralmente é combinado por um período de tempo de 12 a 24 meses. Então o que eu recomendo a alguém que vai montar uma sociedade, né, é que tenha ali nesse contrato 2 mecanismos. São eles o cliff, eu recomendo que tenha de pelo menos 12 meses, mas o certo seria 24 meses. 24 meses é mais do que suficiente para eu testar de fato se essa pessoa é de fato quem ela falava que é ou quem ela se mostra ser. Que ela de fato vai entregar para a companhia, e um outro mecanismo do direito societário que te permite demitir esse sócio, ou pelo menos dar menos equity do que foi combinado, é o chamado vesting, né? Que vocês provavelmente devem ter um vesting agora nesse momento no grupo primo, que geralmente o período é de 4 a 5 anos, eu recomendo pelo menos 4. Então, digamos que vocês têm 10% do grupo primo, eu vou te dar 2,5% ao final de cada ano. Então, se você tem um cliff de 2 anos, quer dizer que, e você tem 10% em 4 anos, quer dizer que ao final de 24 meses, acaba seu cliff, eu não posso te demitir sem te pagar por isso, e você já ganha 5%, porque você investiu 2,5% e 2,5%, tá? Então dá pra demitir sócio sim, e tem que ser demitido. Eu já clifei sócio em todos os meus negócios, todos, quase todos. Já clifei na EasyTax e já clifei na Singu. Inclusive, Já nasceu assim o negócio, com essa cláusula. Já nasceu, eu aprendi na EasyTax, isso. É como se fosse um sócio que ainda não tem o direito. É o Ele período pode ser probatório. revertido. Isso. Ele é um período probatório, tá? É o período de experiência pra você virar sócio. Certo. E tem isso no direito societário brasileiro, esse é um negócio que a gente importa dos Estados Unidos. Eu, inclusive, tive um papel nisso, na validação disso no Brasil, no meu caso da Singu. Eu demiti um sócio da Singu, no final do cliff dele, sócio mau caráter, foi pro trabalhista contra a gente. E ele foi pra um trabalhista porque ele queria alegar que ele tinha direitos trabalhistas. E a inicial, cara, é um elogio pra mim. Que ela fala, não dá pra trabalhar com o Thales, que ele fica mandando coisa 3 horas da manhã, no carnaval, ele fica exigindo que ele trabalhasse. Eu falei, pô, obrigado, velho, eu sou esse cara mesmo. e aí, tipo... Você é sócio, pô! Tem que fazer o negócio funcionar, ir pra frente! A inicial é uma propaganda o cara quer pra mim, ser sócio no horário comercial também. Eu dei mole, eu escolhi um playboy que não queria nada com nada pra sócio ali, mas em tese ele tinha ali algumas vantagens que fariam sentido pro negócio. Não se provou. Eu clifei, ele foi pro trabalhista, ele perdeu nas 3 instâncias. Então, validamos esse contrato de cliff aqui no Brasil. Tem validade, sim, contrato de cliff, tá? Agora, quando você não tem o cliff, começou a sociedade, os dois direto ali no contrato social, não é uma SA, uma empresa no lucro presumido, simples. Você compra a parte da pessoa. Exato. Pode combinar essa Você compra. tem que ir pro diálogo, porque agora, se o diálogo não funcionar, e eu sugiro assim, estressa muito a questão do diálogo, porque se for pra justiça é uma canseira Ô, Marcão, danada. sabe uma regra que eu tenho, cara? Tudo que é judicializado, quem ganha, na verdade, são os advogados. É isso aí, Qualquer boa, coisa. Thales, Briga boa. entre marido e mulher, Boa. briga entre irmãos, briga entre sócios, quem ganha é advogado. Quem ganha é o sistema, né? Eu vi isso nessa briga nossa na Singu. Quem ganhou foi advogado nessa história aí. É muito mais negócio chegar no consenso e falar, cara, a gente vai gastar tanto com advogado. Vamos fazer um acordo aqui, velho.
né? Mas aí, respondendo a tua pergunta ali, complementando a visão do Marcão, né? Processo de demissão, tá? Então, o Marcão tá certíssimo, quem demite não é RH, quem demite é o dono da vaga, então o head daquela área. E aí eu tenho uma regra, cara, que contar uma história rapidinho pra vocês, como que eu aprendi essa regra, né? Na época de EasyTaxi, lá, 2012, a gente recebeu nossa rodada de funding. Surgimos em 2011, 2012 a gente recebeu um caminhão de dinheiro pra época. Series A na época era R$500 mil, né? Que é a primeira rodada de capital institucional. A gente recebeu 10 milhões. Então 20 vezes mais do que a média dos Series A's. Tipo assim, a gente saiu em New York Times, BBC, porque ele falou, cara, quem tá recebendo 10 milhões de reais? O dólar era 2 e pouco na época, né? Então era dinheiro pra caramba pra um Series A. época boa, hein? Época boa, né, velho? Você até me desconcentrou agora, Thales. E aí, quando veio aquele negócio ali, eu tive que crescer muito rápido, Marcão. Então a gente tava... Eu me lembro que na época a gente abriu um país a cada 2 semanas, assim. Era muito rápido o crescimento. Nossa. Então a gente tinha uma época da nossa vida, por quase 2 anos ali, que a gente contratou 50 pessoas por semana. Por semana? Por semana. Então Suei como que você frio faz até. isso sem processo, né? Então foi aí que a gente foi aprender lá na Google. Como é que a Google faz trem, né? Como é que esses caras fazem esse trem? A gente implementou um processo pra descentralizar isso, pra não ficar na mão de poucos, que senão não anda, né? A gente precisa de dar vazão. Essas empresas que crescem exponencialmente, a característica delas é Tem que elas têm um sistema. processo descentralizado. Através de sistematização, né? Se não tiver, não cresce. Não tem como, né? Então, esse é o ponto 1. E aí, o que a gente aprendeu ali também? No momento que eu tenho que demitir essas pessoas, né? Que eu tô crescendo super rápido, eu preciso ter algumas pessoas que estão mais próximas pra saber se essa pessoa tem que ser demitida mesmo ou realocada. Porque eu tô precisando de gente. Tô contratando 50 por semana, eu vou demitir, de repente dá pra realocar. E geralmente dá pra realocar. Se você fez um processo de hiring bem feito, processo de onboard bem feito, às vezes a pessoa não tá se dando com algum projeto que tá dando pra ela, ou com a pessoa, porque ela tá sendo liberada, e liderada. E às vezes o problema não é nem da pessoa, não. É só não bater, o gênio não O bateu. problema, às vezes, é que a gente botou um peixe pra subir a árvore e um macaco pra nadar, né? É isso, cara. Vocês já fizeram bastante isso aqui no Grupo Primo, né? Bastante eu não sei. Realocação, você disse? Algumas. Só acho que tem que ter uma regra de ser no máximo 1 ou 2 realocações, né? A gente tem não muito... dá pra Senão a ser o cara pessoa fica pulando de né, galho em velho? galho. Senão o pessoal, o cara vai, isso aqui não é o que eu amo. Mas sabe qual é o ponto? Não- É que geralmente não passa de uma, né? Porque aí a pessoa mesmo sai. O fato aqui é o seguinte, Marcão. A conta que eu aprendi, né, quando a gente tava nesse negócio ali, foi porque eu tava contratando nessa época muito developer, porque eu precisava, cara, fazer adaptações de sistema pro mundo inteiro. Sei lá, na Ásia, por exemplo, né? Quando a gente tava colocando esse táxi lá, o nosso sistema inteiro foi criado em cima de Google Maps. Só que na Ásia o pessoal não usa Google, eles usam um negócio chamado Naver. Não tem nada a ver com Google. Então eu tive que fazer essas adaptações, precisava de gente pra cacete. E aí chegou um momento que começou a embarrigar. Eu falei, cara, eu tô colocando 10 pessoas a mais no time aqui, minha produtividade não tá mudando, o que tá acontecendo? E aí me apresentaram, né, um paper de um professor de Harvard, que eu não tô lembrando a porra do nome do professor aqui, mas eu lembro da fórmula. E aí nesse paper, ele na verdade, ele era um professor que ensina alguma coisa de psicologia da gestão, uma parada assim. E ele pesquisou ali o que são times eficientes. Ele viu que tinha uma conta, que todas as vezes que eu formo um grupo de pessoas para trabalhar em conjunto, eu tô formando um organismo vivo, e organismos vivos, né, são complexos por natureza. Hayek, inclusive, falava sobre isso, porque a gente não consegue controlar mercados, né, que são organismos extremamente complexos, então eu não consigo prever, tampouco controlá-los. Exato. A mesma coisa vale para time. Então, digamos que eu tenho um time ali de 6 pessoas, ele criou uma fórmula para isso, ele falou, N é igual o tamanho do grupo, né? Se você multiplica N vezes N menos 1 divide por 2... ele te dá um número de links, né? De avenidas de comunicação que existem entre o Pro time. pessoal de humanos, acho que é legal botar na tela aqui, viu? Bota aí, N vezes abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses dividido por 2. A gente não vai entender mesmo colocando, então deixa Eu quieto. garanto que vai, você vai ver. Só parece, Tô zoando, parece tô chique, zoando. mas é boa. Tô usando. E aí, quando a gente faz isso, ou seja, se N é 6, né? Se a gente multiplicar... Eu sei porque eu já conheço essa conta de cabeça, tô fazendo aqui não, tá? Se é 6 o grupo, quer dizer que tem 15 links e avenidas de comunicação. As vias de acesso. São as vias de acesso. Quanto maior é o grupo, maior a complexidade. Essa é uma realidade pra tudo na vida, né? Quanto maior o número de pessoas com quem eu tenho que me relacionar, maior é a Sim. complexidade dessa relação. Então, o que esse professor descobriu? Que até 6 pessoas é o ideal pra você atingir o máximo de performance naquele grupo de pessoas. Daí que nasce o conceito de squads, por exemplo. Eu ter grupos Da multifuncionais de pizza trabalho lá, né? de até Não? 6 pessoas. O Jeff Bezos, ele A tinha regra o das time duas das pizzas. 2 pizzas, exatamente. Que é isso, 6 pessoas, né? Depende do cara Das que você botou lá, né? pessoas. Às vezes um só come uma pizza inteira, Se tiver né? na reunião vai dar ruim, porque 2 pizzas pra 6 pessoas... Mas é exatamente Mas sabe por que isso. ele fala isso? É porque é o seguinte, que senão aumenta muito a complexidade. Então, um exemplo, é uma forma de crescimento exponencial, né? N vezes N. Então, se eu coloco 4 pessoas a mais no time, que é super normal. Cara, tão cheio de gente aqui, maluco. Contrata essas 2 pessoas que depois a gente vê o que a gente faz e tal. Isso é super normal em companhia de alto crescimento, tá? 4 pessoas a mais, eu vou pra 10 pessoas.
Só que eu não cresci linearmente, exponencialmente, ou seja, eu vou pra 45 links de avenidas de comunicação. Aí já é humanamente impossível de gerenciar isso bem, essas avenidas de comunicação. E acaba tendo um monte de problema de performance, problema de comunicação, problema de alinhamento. Não, aí o empreendedor fica o dia todo recebendo pessoas também. Se ele tem link com 40 pessoas, Ele fica como é que vai apagando trabalhar? fogo ao invés de construir. Não, e quando tem muito trabalho, a solução que as equipes sempre querem é o quê? Contrata mais. É a pessoal solução. acha que é só isso. Aumenta o OPEX que resolve, não é. Exatamente, traz mais gente, traz mais gente, E por traz que eu mais tô gente. contando essa história aqui, tá? Porque o trabalho de gerenciar essas pessoas, às vezes eu tô demitindo uma pessoa, porque eu tô falando ela não tá performando, mas ela não tá performando porque ela não tá sendo usada da forma como ela deveria. Seres humanos são pessoas complexas, nós somos complexos, né? Então cada pessoa performa de um jeito. Se eu tenho um time menor ali, gerenciado por uma pessoa que seja capaz, ela consegue alocar melhor isso. Então eu consigo definir se de fato eu tô fazendo algo errado ou se eu poderia melhorar. Se eu tiver que demitir essa pessoa, na verdade, porque ela realmente não funciona com a companhia, ela realmente não teve um alinhamento de valores como a gente achou que teria, a verdade é que eu estou fazendo um favor pra ela. Então a dica que eu dou pra quem tá nos ouvindo ou nos vendo agora é: não postergue essa demissão porque a pessoa é, sei lá, cara, teu familiar, né, é seu namorado. Não postergue, porque na verdade você tá fazendo um desfavor pra essa pessoa. Por quê? Vamos lá. Digamos que eu gosto muito do Marcão e o Marcão me deu a oportunidade de contratá-lo pra trabalhar em um universo paralelo, né? Aí o Marcão foi e trabalhou comigo. Eu gosto muito do Marcão, ele não tá performando. Mas eu falo, mas eu gosto muito do Marcão, cara. O Marcão é um cara foda, eu quero deixar ele trabalhando. E eu deixo o Marcão por mais 3, 4 anos comigo. Daqui a 3, 4 anos o Marcão cansa de mim, porque fala, não tô crescendo na empresa, vambora. Aí o Marcão vai lá 5 anos, 4 anos de experiência em gestão de vendas ali, trabalhei nas empresas e tal. Aí ele entra numa empresa foda, porque ele trabalhou numa empresa legal, ele tem muito tempo de experiência, ele entra numa empresa foda, ele não fica 3 meses. O cara fala, velho, que 5 anos de experiência você tem, velho? Você não serve pra essa função. Então, quando você mantém uma pessoa por pena, você tá fazendo um desfavor pra vida dela. A melhor coisa que você pode fazer é explicar o porquê que ela não deu certo e tentar criar um caminho pra que ela ou mude de área ou melhore tecnicamente pra que ela consiga performar na próxima chance dela, melhor essa função. Ser honesto com a pessoa, no caso, né? Transparente, cara. O Ray Dalio fala disso, né? De radical transparency ali no livro Principles. Isso é um dos principais valores que as organizações têm muito medo de implantar, porque de fato, transparência radical, né, cria um monte de problemas. Mas ela acaba prevenindo muitos outros, de modo que você gaste mais tempo construindo do que apagando fogo, entendeu? Sobre isso das vias de acesso, eu lembro até que você bateu um papo com o Thiago sobre isso, ele falou Sim. com a gente depois. Falei. E quando ele trouxe esse conceito, eu não conhecia com esse nome, eu falei, pô, o exército faz isso. Porque você, como tenente, você vai ter 3 sargentos com quem você fala, mais um auxiliar, então são 4 pessoas. Aí esses sargentos vão ter 2, 3 cabos, cada cabo vai ter 3 soldados. Então é uma estrutura onde, se o tenente tivesse que fazer tudo sozinho, ele daria com 30 pessoas ao mesmo tempo. Aí a vida do cara passa a ser receber as pessoas, ele não faz mais nada. E ele não tem tempo de cuidar da parte estratégica do negócio. É isso. E pegando o último link, pra fazer uma última pergunta aqui, a gente fechar o podcast, você falou da questão da complexidade.